From our archives, the Billy Graham Classics. Bem, eu espero que você essa noite esteja com sua Bíblia em suas mãos. Eu estou pedindo para você trazer sua Bíblia todos os dias para ver o que Deus tem a dizer sobre os meus problemas, seus problemas, os problemas da nação e do mundo. Não o que alguém tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E quero que você venha comigo para o segundo capítulo do Evangelho de João. Segundo capítulo do Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 23, diz: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora eu me lembro do primeiro dia que eu fui para a escola. Morri de medo nesses dias. Tivemos que caminhar 3 quilômetros, ida e volta. E depois a minha mãe me preparou um almoço para eu levar e comer na hora do almoço, mas tinha 2 horários de recesso e eu não sabia. Tinham as 10 horas e 30 minutos para a gente sair, se esticar um pouco e se alongar. Então, naquele momento, eu comi rapidamente o almoço. Bem, quando a verdadeira hora do almoço chegou, ao 12h30, eu não tinha nada para comer. Então, apressado, entrei no ônibus da forma errada e a diretora veio, me pegou pela orelha e parecia que ela ia arrancar um pedaço da minha orelha e parece que até hoje a mão dela está segurando a minha orelha. Mas algum tempo atrás, Bill Hybels disse em um de seus sermões que há tantas mudanças acontecendo rapidamente que nem percebemos quantos deles estão nos afetando. Ele disse que esta é uma era de sobrecarga de informações. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, estatísticas, notícias, conhecimento do que qualquer pessoa na história. E as informações do mundo estão dobrando a cada 5 anos atualmente. E então obtemos muitas informações através de revistas, jornais e esquecemos tudo isso, até 80% em 24 horas. E virtualmente vamos esquecer tudo isso quando chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem que estou falando para vocês, era um grande líder religioso. E ele veio à noite, provavelmente se escondendo das críticas. E ele tinha o desejo de uma conversa privada com Jesus. Este foi a última vez que ele falou com Jesus Cristo. Talvez ele pensava em se comprometer de uma forma diferente. Muitos de vocês pensam muito em religião e cristianismo. Vivemos em um mundo revolucionário. As habilidades do homem, tanto moral como psicológicas e tecnológicas, estão levando o nosso mundo à beira do desastre e da catástrofe mundial. E muitas pessoas têm a sensação de que algo está para acontecer. Me fazem muitas perguntas hoje sobre o fim do mundo, mais do que em todo o meu ministério junto. Pessoas olham para o nosso mundo, repleto de crimes, manchetes nos jornais derramando sangue, assassinatos, e vemos a depravação moral em todas as áreas, até no entretenimento. E perguntamos a nós mesmos: estamos próximos do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé? Isso é o que Jesus disse que iria acontecer? Há a história de um bêbado em Londres que estava debaixo de uma luz procurando ali a carteira que perdeu. E alguém passou e disse: você perdeu aqui?
Ele disse, não, perdi lá no quarteirão atrás. Ele disse, bem, por que você está procurando aqui? Ele disse, porque lá não existe luz. Pesquisar é importante, pesquisar o propósito e o significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Falei muitas vezes do menino de 10 anos, que foi até sua mãe e disse, mãe, como eu nasci? Ela disse, a cegonha te trouxe. Ele foi até a avó e disse, vó, como você nasceu? Ela disse, a cegonha me trouxe. Ele disse, como nasceu a minha mãe? A cegonha trouxe ela. E ele deveria escrever um artigo sobre nascimento de crianças. E ele escreveu em um papel, não havia nascimento natural em minha família durante 3 gerações. Agora, Nicodemos ficou surpreso e atordoado quando Jesus se voltou para ele e disse, você precisa nascer de novo. Se Cristo falasse isso para Zaqueu, que era enganador e pegava o dinheiro das pessoas, você entenderia. Se ele dissesse isso para a mulher lá no poço que tinha 5 maridos, você poderia entender isso. Se ele falasse isso para o ladrão na cruz, que era culpado de roubo, assaltos e todo tipo de coisa, que implorou para Jesus e disse, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino, ou para a mulher apanhada em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Você vê que Nicodemos era um governante, ele era rico, ele era religioso e ainda procurava pela realidade. E por isso ele estava lá. Ele queria a realização para a sua vida. Ele queria encontrar algo em toda a sua religião. Deixe-me te dizer o quão religioso Nicodemos era. E veja como ele vivia. Ele jejuava 2 dias por semana. Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Ele dizimava de tudo. Era professor de teologia. Ele trabalhou duro em sua religião. Mas Jesus disse, Nicodemos, tudo isso é insuficiente. Você deve nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver seu coração. Ele poderia ver o que ele tinha fora da experiência religiosa. Ele tinha todas as tradições da religião. Como o violonista no telhado, tradição, 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 é o que ele canta. E nós temos tradições em nossa igreja, todas as igrejas existem tradições e nós respeitamos essas tradições, mas todas não são suficientes. Jesus disse que você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você deve me conhecer como seu Senhor e meu Salvador pessoal. Você não pode depender das tradições da sua família, da igreja. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, toda a sua religião é insuficiente. Por quê? O menino colocou o dedo quando disse, acho que nasci errado. Sim, a Bíblia diz, em pecado minha mãe me concebeu. Nasci na iniquidade. O que causa a mentira, a trapaça, o ódio, o preconceito, a ganância, a injustiça, o egoísmo, a crueldade, tensão racial? O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse, o coração. Ele disse, mas as coisas que saem da boca vêm primeiro de dentro do coração. E isso diz quem a pessoa é. Então, em nossos corações, nós nascemos com essa tendência a pecar. E à medida que crescemos, nós escolhemos pecar. Então, nos tornamos pecadores por escolha. E então, nos tornamos pecadores pela prática. Praticamos esse pecado. É uma doença. Pior que câncer, pior que AIDS. E o mundo está todo infectado. E você pode viver até 70, 80 ou 90 anos de idade, ou 100. Mas o seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, no céu ou no inferno,
Essa parte de você está morta. Morto para Deus. Por causa do pecado. E essa é a razão que você precisa de perdão. Essa é a razão que você precisa para Deus vir e te justificar. Você sabia que essa noite, antes de sair daqui, você poderia ser justificado perante Deus? Assim como se você nunca tivesse cometido pecado? É disso que trata a cruz. É disso que trata a ressurreição. É disso que trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se dar por você, porque Ele te ama. E quando Ele morreu naquela cruz, Deus deixou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. E Ele fez isso voluntariamente porque Ele te ama. Deus ama você. Existem muitas palavras usadas no Novo Testamento para o pecado. Não vou tentar usar todas elas. Um deles está se desviando de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Está escrito em Isaías: entrou no mundo pelo pecado a morte, e assim a morte passou sobre todos os homens, porque todos pecaram. Assim, uma mudança radical deve ocorrer antes que você possa entrar no céu. Antes que você possa ser aceito por Deus. Essa mudança pode realizar-se essa noite. E você pode encontrar a realização verdadeira. Mesmo nesta vida, para ser aceitável diante de Deus, essa mudança deve ocorrer agora. E isso se chama o novo nascimento. Quando Jesus disse, é necessário nascer de novo, Nicodemos fez a pergunta, ele disse, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou, a Bíblia indica, que nunca vamos entender essas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus, porque nós devemos vir a Deus pela fé. Nicodemos só poderia ver o físico e o material. E Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo, Ele não disse que você vai herdar. Você não herda a salvação de seu pai e mãe. A Escritura diz em João capítulo 1, versículo 12, que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer em uma garagem não faz de você um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Há de chegar um momento em que você tem que tomar uma decisão pessoal. E então algumas pessoas pensam que pode vir pelas suas próprias obras, fazendo muitas obras de caridade. Isso é maravilhoso. Continue fazendo. Mas isso não salva sua alma. É o resultado de sua salvação. Em Tito, capítulo 3, versículo 5 diz, não das obras que temos feito, mas segundo sua misericórdia Ele nos salva. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, a graça significa favor imerecido. Graça significa que você não merece. Você não pode trabalhar para isso. É um presente de Deus. Você já recebeu esse presente? Você recebe este presente pela fé. Ele entra em seu coração e muda você. E você nasce de novo. Você vê, o homem pecou em um ambiente perfeito. Tinha tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles não precisavam ter força policial. Não precisavam ter governo. Não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas eles se rebelaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus. Eles passaram de geração em geração para você e para mim, até que sejamos todos pecadores. Agora, para nascer de novo, significa nascer na família de Deus.
Em Ezequiel diz: um novo coração também te darei, e um espírito novo porei em vós. Em Romanos, Paulo fala em ser vivificado dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Já aconteceu com você? Pedro disse: nos tornamos participantes da natureza divina. Como é maravilhoso tornar-se participante da própria natureza de Deus. João chama de passar da morte para a vida. Você não está mais indo para a morte e a destruição, o inferno e o julgamento. Você está no rumo certo de uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você receberá essa noite? Bem, como esse novo nascimento é realizado? Há um mistério para isso, diz a Bíblia. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Não consigo ver o vento. Eu posso sentir isso. Posso ver os resultados do vento, mas não consigo ver o vento. O vento sopra onde quer. E depois há a analogia com o nascimento natural, a concepção. Apenas alguns segundos, quando o esperma e o ovo são unidos, e depois a gestação de 9 meses. E então vem o nascimento. E o trabalho de parto dura alguns minutos ou talvez alguns dias. E como isso se torna uma analogia ao novo nascimento? Bem, há a recepção da palavra de Deus, a concepção. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então, Romanos 10, versículo 7 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus pela loucura da pregação, ou declaração, proclamação, para salvar os que creem. Também é obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo exceto quando o Espírito Santo te convencer e te atrair. João capítulo 16 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Ele vai usar as orações de uma mãe, ele vai usar uma experiência trágica, ele vai usar o sermão de um pastor, ele vai usar um folheto ou algo que você já leu na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos no pecado e você é vivificado. Aqueles que estavam mortos em ofensas e pecado, os homens que precisam de uma nova vida, isso é trazido pelo Espírito Santo. O novo nascimento, algo precisa acontecer. Você pode sair nessa noite daqui com uma nova vida em Jesus Cristo. Nascer de cima. E então a Bíblia ensina que quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo vem para habitar em seu coração. Ele estará com você. Diz a Escritura: não sabes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele te dá um novo poder, mas recebereis poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder pode vir de Deus essa noite, começando nesse momento. Eu li sobre uma mulher que fez o teste de condução 38 vezes na Inglaterra. Talvez você já tentou quase tantas vezes na religião, mas você não encontrou. Você ainda está procurando, está vagando. Você ainda está incerto sobre o futuro. Você não tem certeza absoluta. Ou você foi batizado e confirmado, talvez, e você está na igreja. Talvez você seja um líder na igreja, mas falta algo. Ainda há um vácuo, ainda há uma dúvida, uma incerteza. Eu estou pedindo a você essa noite para se mover. Confiar no Espírito Santo para conduzir e controlar sua vida. Você pode fazer isso essa noite e vou pedi-lo para fazer.
Você diz, bem, o que eu devo fazer? Há 3 coisas que são importantes para você fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. O arrependimento significa que você muda sua maneira de viver, muda seu pensamento. Esteja disposto para que essa mudança ocorra em sua vida. A segunda coisa é, pela fé. A fé e o arrependimento vão juntos. Não tem dicotomia, eles estão juntos. Você se arrepende e acredita em Cristo. Você não acredita em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração. E diga, Senhor Jesus, entre, e Ele entrará. E então, a terceira coisa é obedecer a Ele. Diga, Senhor, sei que não posso viver a vida cristã. E Billy Graham não pode viver a vida cristã. Eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total. Quanto a viver a vida cristã, sou um fracasso grande e fracasso a maior parte do tempo. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de ti e te dá poder para resistir à tentação que você nunca teve como antes e te dá uma nova alegria e uma nova paz que você não sabia que existia. Isso pode acontecer esta noite. Se você está disposto a dizer, Senhor, eu me arrependo, eu te recebo, eu abro meu coração para ti, vou te pedir para fazer o que já vimos centenas de pessoas fazer. Vou pedir para que você se levante da sua cadeira. Venha, você lá em cima, lá atrás, ali. Venha e fique na frente e diga ao chegar, eu o recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Eu quero que seja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas quero saber. Você se levanta e vem. Estamos esperando por você. Vou pedir que as pessoas estejam em oração. Para aqueles que estão fazendo esses compromissos, peço para que ninguém saia agora. Este é o momento sagrado dessa reunião. Fiquemos em silêncio enquanto as pessoas estão tomando essa decisão.